Alô Brasil, aqui mais um episódio do Figura Cash e dessa vez eu não tô sozinho, dessa vez eu tô com uma pessoa ilustríssima aqui no podcast, um cara que é famoso, apareceu na Globo, apareceu no SBT, apareceu na Record, o cara é sensacional, esse cara tem uma história de vida sensacional também, não tem outra palavra para descrever esse cara. E, o melhor mesmo é ele falar um pouco sobre ele. Então, se apresenta aí, Juca. Opa, olá, tudo bem, pessoal? Tá falando aqui é o Júlio César, criador do Juca Jacaré. É uma honra estar aqui com o Kleber aqui, a gente falar um pouquinho sobre a minha carreira na parte de desenho e falar um pouco dos meus projetos também, mostrar um pouco da minha vida, né, na parte artística e quebrar um pouco essa curiosidade da galera sobre animação, desenho e etc. Isso mesmo. E inicialmente aqui eu já vou contar como eu conheci o Juca, né? Em um dia aleatório assim da minha vida, eu me peguei assistindo um programa da Globo chamado É de Casa, né? E nele estava passando uma reportagem sobre animação, né? Tava falando sobre sobre esse tema e acabaram achando o personagem aqui, o nosso Júlio. Contaram a história dele, né? Ele era um cara que faz ainda animações para crianças, né? Mas nessa época ele ainda fazia ali no trem e ele acabou ficando muito conhecido ali na região onde ele morava. As pessoas que conhecem ele também, todas dando depoimento ali, admirando ele. E aí eu fui atrás do trabalho dele no YouTube, eu achei impecável, cara. Achei um trabalho sensacional. Se o Júlio quiser contar um pouquinho sobre essa reportagem da Globo aí, que ele ficou um pouco conhecido. Opa, esse dia foi bem interessante, porque o que acontece? Nessa época eu trabalhava numa empresa e assim, deu essa ideia de divulgar meu trabalho de desenho animado, né? E a empresa já tava para fechar, então falei assim, só tem esse lance, né? Eu vou tentar fazer alguma coisa com o meu projeto, porque já era difícil arrumar emprego naquela época que a gente estava entrando nessa parte de pandemia, né? Aí o que acontece? Aí eu comecei a divulgar no trem. Falei, vou pegar e divulgar nos trens aqui pra ver se vai dar certo. Mas a ideia foi por causa de um camelô, que ele olhou pra mim, né, desenhando. Aí eu falei pra ele assim, eu tenho um canal no YouTube aí. Legal, porque você não divulga esse desenho aí pra galera poder conhecer aqui no trem, porque tem um monte de pessoa, né, e o teu trabalho pode deslanchar daqui. Aí eu comecei a divulgar, né, no trem aqui no Rio de Janeiro. Aí as pessoas começaram a gostar do Juca, né. Primeiro foi difícil, né, porque tem aquele lance da vergonha, a gente ficava com vergonha de poder divulgar com um monte de gente. Mas eu comecei a me acostumar e a galera começou a gostar. E daí o projeto surgiu, né, as pessoas começaram a divulgar, meu canal começou a crescer bastante nesse tempo. E daí veio as empresas de reportagens, né, mídias, né. Primeira foi a Rede Record, né, que fez uma reportagem falando do meu desenho. Aí eu fiquei surpreso quando chegou um repórter e falou assim, bora falar um pouco da tua vida aí do Juca Jacaré. Eu comecei, né, aí falando um pouco lá do meu projeto e tal. Depois disso veio a Globo, né, com o pessoal lá do É de Casa que queria fazer uma matéria. Aí eu falei, tudo bem. Aí eles fizeram a matéria falando do Juca Jacaré. Aí daí que as pessoas começaram a conhecer mais, assim, o meu projeto. O Brasil praticamente expandiu, né? O meu projeto foi expandido por causa dessa matéria e também por causa de uma moça que estava no trem. O nome dela é Cíntia, né? Ela trabalha com, acho que ela é influencer também. Divulgou e daí deu um boom, né, no desenho. Eu vou te contar uma impressão sobre essa reportagem que eu vi da Globo. Cara, era nítido, assim, quando você tá fazendo o desenho, assim, pra criança, a expressão da criança mudava, cara. Ela ficava meio hipnotizada na hora, assim, ficava prestando muita atenção, cara.
Eu falei, cara, é impossível, como que esse cara tá fazendo isso daqui, cara? Você desenhava lá, acho que tem um momento que tem uma menininha, acho que tem uma irmãzinha e as duas irmãzinhas. E aí elas ficam olhando você fazendo o desenho assim na frente dela, assim, elas ficam hipnotizadas, cara. É incrível essa capacidade assim que você desenvolveu para cativar a criança, cara. Sensacional. É um talento, né? Eu acho que deve ser algum dom que eu recebi. E eu acho bem interessante, porque em todo lugar que eu vou, às vezes fazendo Juca, as crianças ficam hipnotizadas, tipo, pelo personagem. E assim, acredito que se um dia for parar numa televisão, numa mídia, pode estourar, né? Porque é um personagem que meio que puxa as criançadas, né? A criançada gosta, então eu acho isso bem interessante também. Eu concordo com você. Inclusive, quando eu fui ver assim a qualidade do seu trabalho lá no YouTube, eu comparei ali com os mais famosos, né? Que seriam a Galinha Pintadinha, aqueles outros desenhos infantis ali. Cara, não deve em nada, né? Não perde em nada ali a qualidade do seu trabalho. Inclusive, eu tenho uma pequena dúvida aqui, Juca. Como é que você faz o seu trabalho ali? Você trabalha sozinho? Como é que você organiza ali o seu modo de trabalho? Inicialmente eu fazia tudo sozinho. Hoje em dia tem um pessoal que me ajuda, né? Mas raramente, tipo, praticamente ainda continuo fazendo sozinho. Eu pego, por exemplo, o personagem, faço um banco, né? De cada desenho, né? Faço um banco de boca, de olhos e mãos, corpo. Então dali, o que acontece? Eu crio o movimento do personagem a partir desses bancos. A gente chama essa técnica de cutout, né? Que é desenho recortado. Mas tem um macete que a gente vai espelhando todos esses desenhos e a gente faz como se fosse uma recortagem colada. Aí o personagem é como se estivesse mesmo com todo animado ali à mão. Mas ele é separado. Igual os desenhos do He-Man, quando você assiste, que parece que é todo junto, mas ele é todo separado. Eu peguei meio que essa técnica para poder usar. Hoje em dia existe tecnologia, né? Tem programa chamado Toon, né? Que o pessoal usa muito, que faz o tal do rig, que é tipo um esqueletinho, e aí esse esqueletinho você vai fazendo a animação por cima desse esqueleto. Aí o personagem vai se mexendo. E tem várias técnicas, né? E eu gosto muito de meio que mesclar tudo. Eu sou aquele cara que pega de tudo e uso por bom proveito. Eu consigo usar vários programas de animação e eu consigo fazer essas animações. Hoje em dia, assim, tipo, quem tá me ajudando é Helena, né, que é uma amiga minha, que ela é desenhista, e também o meu amigo Lucas e o meu amigo Rodrigo. Se vocês estiverem assistindo, vou dar um abraço pra eles. E é isso, a gente tá tentando levar esse projeto pra diante, né, pra poder conseguir de repente colocar na mídia, mas esse é a missão. Até eu estiver vivo, essa missão vai continuar. Pô, sensacional. Cara, eu propriamente, assim, a primeira vez que eu vi, assim, o seu trabalho ali no YouTube ali, eu achei que fosse mais gente, cara. Eu achei que você trabalhasse com, sei lá, um estúdio, umas 20 pessoas trabalhando ali com você. Agora que você citou que você trabalha meio que sozinho ali com a ajuda de algumas pessoas, me deixou mais encantado ainda, cara. O trabalho é impecável mesmo, sensacional. Inicial, por exemplo, eu trabalhava sozinho, tipo, quando tinha as primeiras temporadas, né, que são os primeiros desenhos do Juca, né, hoje do canal, aquilo foi feito por mim sozinho, tipo, depois que da matéria do Ed Casa que começou a vir mais gente pra me ajudar, mas era tudo na raça, tipo, era eu sozinho, ficou 2 meses produzindo e entregava animação. Caramba, hein? Caramba. Mas me diz aí, Juca, como que você começou a pensar em ser um ilustrador? E, aliás, como se entra no mercado
de ilustração aqui no Brasil? Eu tenho essa dúvida. Funciona igual a gente aqui que é CLT? Vai ali na raça mesmo, faz entrevista, não sei o quê? Ou é mais ou menos um negócio diferente, assim, você apresenta a sua ilustração, você vai no estúdio, como que funciona? Hoje em dia, tipo, o pessoal pega a ilustração, né, faz tipo um portfólio, monta esse portfólio, leva para a empresa te contrata. Porque infelizmente o nosso governo ainda não colocou isso na CLT, né, animação, não sei porquê, mas em outros países você vê que a animação você tem CLT, você tem carteira assinada e que o Brasil infelizmente ainda não se preparou para esse mercado. Mas assim, hoje em dia, tipo, o pessoal trabalha muito ou fazendo freela ou contratual, tipo, tem até um certo tempo para trabalhar com animação. A dica que eu dou é você montar um bom portfólio, mostrar para a empresa e torcer, porque a gente depende muito do cara que vai contratar, né, do contratante, ver se ele vai gostar do seu portfólio, se o seu trabalho vai ser bem observado por essas empresas. Infelizmente, tipo, eu tenho até uma crítica para falar que a gente tem muita empresa que peca, por exemplo, não contrata uma pessoa pelo talento, contrata a pessoa pelo visual e é meio chato, sabe? Tipo, mas pra quem tá fazendo animação, eu acho que indico mais isso, sabe? De a pessoa fazer um bom portfólio, montar esse portfólio com animação, porque existem estúdios que são bons, que vão olhar pro seu portfólio e vão te contratar pelo seu portfólio, pelo seu serviço que você vai entregar. E é isso que eu recomendo, sabe? Pra pessoa que tá iniciando no mercado de animação, também aprender a mexer nos programas de animação. Eu acho que é muito importante você tentar estudar, sabe? Mexer nele todinho, saber todo de cabo a rabo todo o programa, porque isso já é um bom indicativo, sabe? Fazer um bom rig, fazer uma boa peça, né, pro personagem, fazer um personagem bem montado, bem com preset bem bonitinho, porque aí a empresa vai ver que você tem uma capacidade de entregar e mostrar, fazer produzir mais, né? Ter mais produção, né? Hoje em dia isso é muito importante pra quem quer entrar no mercado de animação. No seu caso, você iniciou desse jeito mesmo? Ou você acabou indo atrás dos estúdios? Como que foi no seu caso? No meu caso eu comecei a ir em estúdio, né? O meu primeiro trabalho foi num estúdio que tem aqui no Rio de Janeiro, que faliu, né? Que foi a Lapocine Digital. Eles estavam precisando de pessoas para fazer uma temporada da série da Mônica e uma da do Peixonauta. Aí eu fui e tentei, né? Botei lá, aí eu fui até me contrataram para fazer esses desenhos. Aí eu trabalhei um tempo na Mônica, depois trabalhei um tempo no Peixonauta. Aí nesse tempo eu aprendi a mexer no programa, desenvolver animações e tal, e eu usei isso para poder ter esse conhecimento para fazer o Juca, né? E assim, eu acho que eu recomendo muito isso para as pessoas, que às vezes tem pessoas que entram na empresa e só vão trabalhar, sabe? Para poder fazer só o que a empresa pede. Eu acho que é muito interessante você criar o seu próprio projeto. Eu acho que hoje em dia tem YouTube, tem redes sociais, então as pessoas vão assistir, vão consumir e o seu projeto pode fazer muito sucesso. Então isso é muito bom, sabe? Tipo, você fazer o seu próprio e você construir, moldar até chegar uma empresa e alcançar você, sabe? Tipo, te dar aquele apoio. Eu acho que hoje em dia é assim, né, sabe? Tipo, a pessoa ela tem que não pensar só em trabalhar para a empresa, mas ela ser a empresa também. Eu tenho uma dúvida também, o seu trabalho é bem consolidado, né? Bastante gente conhece, inclusive eu, né? Eu tenho que confessar que eu sou fã de animação também. E no seu caso, você recebe muito assédio assim de empresas querendo
patrocinar ali o Juca Jacaré, colocar em canais ali. Agora, recentemente aí, algumas TVs a cabo ali, elas têm canais voltados à animação infantil. Alguma dessas empresas entrou em contato com você? Como funcionou? Assim, eu vou ser bem sincero, infelizmente ainda não. Não sei porquê, mas ainda não entrou nenhuma empresa como esses canais assim para poder dar aquele suportezinho. Mas eu acredito que, infelizmente, no Brasil tem essa metodologia de editagem, né? Você tem que fazer um edital para o seu projeto passar. Eu acho que é muito burocrático e isso é meio chato, sabe? Tipo, acho que existem projetos que não precisam de editagem para você colocar numa televisão, se você concorda comigo. Então, assim, eu acredito muito que a gente, assim, que no Brasil podia ter esse pensamento igual, por exemplo, lá no Canadá, que eles trabalham com editagens e também trabalham com projetos que estão dando certo. Eu acho que isso é muito bom, porque isso vai abrir chance para bons projetos que não precisavam nem de edital, tá entrando numa televisão, canal de TV ou num serviço de streaming. Eu acho que hoje em dia essa visão tem que ser mais. Eu acho que as empresas têm que ter mais essa visão de pegar esses projetos que estão dando certo, estão explodindo e colocar, sabe, tipo, no serviço. Acho que hoje em dia, infelizmente, eu sei que vai ter gente que vai ficar meio chateada, mas existe muito panelinha. Eu acho que é meio chato isso, sabe, de sempre o mesmo projeto tá ganhando, sempre o mesmo projeto tá ali na televisão, sempre o mesmo projeto tá ali na mídia. Eu acho que tem que dar chance aos novos projetos. Eu acho que isso vai suprir, sabe, o mercado, e vai ter mais gente, né, mais pessoas mostrando que no Brasil existem pessoas que fazem projetos legais. Eu acho que isso tem que ser feito hoje em dia. Eu concordo com você. Eu não sei como funciona também a questão de festivais voltados à animação e tal. Não sei se funciona dessa maneira também, que você tem que ter algum contato lá dentro para divulgar seu trabalho. Mas antigamente eu via muito aquele Animamundi, sabe? Onde apresentava projetos alternativos. Se eu não me engano, teve um que foi para o Oscar, né? Foi alguma... acho que talvez você conhece, né? E a partir dessa divulgação ele foi pro Oscar e virou uma coisa maior e tal. Eu acho que talvez você saiba melhor do que eu. Você consegue explicar isso? Eu acho que foi a Sborne, né? Eu acho que é o nome dessa animação. Então, eu acho que, assim, o festival eu acho muito bom. Eu gosto muito de festivais, por quê? Porque o que mais incentiva para novos projetos darem certo são festivais de animação. Eu gostava muito do Animamundi, infelizmente ele meio que deu uma parada. Eu acredito que vai voltar agora. Mas era algo que era um sinal, né, que levava muitos projetos assim iniciais. Eu conheço muitos amigos que hoje em dia conseguiram crescer por causa do Animamundi. Eu acho que festivais são muito importantes, sim, ainda mais para abrir a mente de empresas de streams, né, de pessoas que realmente podem colocar projetos em mercado, para botar pessoas novas, né, pessoas que estão com novos projetos. E eu recomendo muito, sabe? Hoje em dia existem novos festivais, né? Existe o festival de animação aqui no Brasil, né, que é o Dia da Animação, que quem dirige é meu amigo Marcelo Marão, que ele tá até filme vai estrear no cinema, chamado Poças Abissais. E assim, existem vários festivais, né, tipo, no Brasil, e esses festivais são muito importantes. Eu acho que a pessoa que por exemplo, não quero fazer série animada, mas eu quero fazer meu curta-metragem para um festival, eu recomendo muito que faça. Eu acho que é muito importante, porque isso é um sinal, né? As pessoas vão olhar que você tem um talento, você pode crescer com esse talento no Brasil. Então, eu recomendo muito, né, a quem está começando a fazer desenho, a fazer animação e quer trabalhar no mercado,
Faça seu curta, tipo, faz um curtinha bem pequenininho e bota pra concorrer. Acho que é muito legal, sabe? Incentiva mais a pessoa a continuar a seguir esse caminho. O Brasil, ele tem um mercado muito grande de animação, cara. As pessoas gostam realmente, desde das pessoas mais velhas, né? Você vê lá seu pai, sua mãe falando lá dos Flintstones, até a gente aqui falando de anime, de coisas mais recentes, que claramente, assim, faz parte da vida, assim, das pessoas, né? Sim. E aí eu gostaria de perguntar para você, Juca, quais são os seus desenhos favoritos, assim, suas animações favoritas? E qual o seu estúdio favorito? O meu é o estúdio Ghibli lá, que eu acho muito da hora. Também tem a Pixar, né? Eu gosto muito do estúdio chamado UPA, que ele foi um dos primeiros estúdios de animação a introduzir som nos desenhos animados. Eu acho isso muito legal, sabe? Tipo, existe um desenho chamado Gerald McBoing Boing, que ele foi o primeiro desenho animado a introduzir sons. O personagem ele não falava, ele fazia efeitos sonoros com a boca, né? E isso com um marco histórico, sabe? Da animação, que as pessoas começaram a produzir animações com sons ali, entendeu? Tem aquele desenho da Disney, Steamboat Willie também, que foi o primeiro desenho colorido, né? A ter cores. Eu acho muito legal, sabe? Tipo, e é um mercado é uma parada muito interessante, porque você vê assim, as pessoas falam muito de coisa fora do Brasil, né? Mas o Brasil tem um desenho animado que é muito importante, sabe? Tipo, e quase ninguém fala, que é a Sinfonia Amazônica, que acho que foi um dos primeiros desenhos animados brasileiros ao longa-metragem, né? O homem fez sozinho, né? Ele ficou uns 3 anos produzindo esse longa-metragem e conseguiu fazer. E é um longa bem bonito, sabe? Fala sobre a tribo indígena e é muito legal, sabe? Cultura dos índios e tal. Existe também um desenho chamado Cassiopeia, que é um desenho bem interessante também, que foi um dos primeiros desenhos 3D que foram feitos. Ele foi feito no Brasil, o primeiro desenho 3D feito no Brasil, e é um desenho bem interessante, sabe? Tipo, você vê que o Brasil, ele tem aquela coisa de ser o primeiro, e as pessoas não têm esse conhecimento. Infelizmente, o que aconteceu com o Cassiopeia foi que o Toy Story foi feito depois, né? E teve mais holofote, né? As pessoas deram mais holofote ao Toy Story. E assim, um estúdio que eu gosto muito também, que eu acho muito interessante, é um estúdio japonês, né? Que é o estúdio dos mesmos criadores que fizeram o Cowboy Bebop. Eles fizeram também o Space Dandy, né? Que é um outro desenho. Eu gosto muito desse desenho porque ele trabalha muito com movimentação e música. E eu gosto muito essa junção. Acho que é muito interessante o jeito que ele anima, né? Que ele coloca a música e a animação em movimentos, às vezes em cenas de ação. Eu acho muito legal. E o Estúdio Ghibli também. Eu acho o Estúdio Ghibli muito bom. Tipo, o que você falou, né? A viagem de Chihiro. Eu quando assisti as viagens de Chihiro, eu gostei muito. Eu falei, caramba, olha como é que o cara trabalha com a animação, né? Muito bem fluida. Parece que você tá lendo um livro mesmo, tipo, mas só que você tá assistindo a animação. É muito legal, sabe? Eu gosto muito desses estúdios. Sem dúvida. Algumas animações que você comentou, eu já vi. Sobre o Estúdio Ghibli, cara, é tudo muito bonito, né? Tudo muito bem feito, assim, muito bem encaixado. É um negócio que eu acho sensacional. A partir dessas animações que você citou, e desses estúdios, né? Você pegou alguma referência ali pro Juca Jacaré? Ou você fez um negócio mais a partir de você mesmo, a partir da sua vida? Assim, eu peguei muita referência dos desenhos da Warner. Eu gostava muito do desenho chamado Tiny Toons, não sei se você já ouviu falar. Ele era um desenho lá dos personagens que... Eu gostava bastante, hein? Tava na universidade e, assim, existe aquela turminha, né? E ele foi uma referência, sabe? O Juca Jacaré meio que surgiu dessa ideia de criar uma turminha carioca, né? Morava no Rio de Janeiro, que frequentava escola pública e acontecia várias maluquices. Eu queria meio que sair um pouco do padrão certinho, né?
É porque hoje em dia, assim, você vê que os desenhos tem muito aquela coisa do certinho e tal, tipo, não mostrando que a criança faz, né? Pro muro, joga bola, quebra o vidro do vizinho sem querer. Então, é a realidade, né? Eu queria mostrar muito isso no Juca Jacaré também. Outro desenho também que eu gostava muito, que eu peguei muita referência, foi o Animaniacs. Eu gosto muito do Animaniacs, eu acho muito legal os personagens, aquele humor deles, né? E eu trabalhei muito nessa parte de tentar mostrar o humor carioca, né? O pai do Juca que sai pra trabalhar com seus amigos, aí leva o filho pro trabalho, aí o filho apronta dentro do trabalho. Então, isso que cativou muitas pessoas gostarem do Juca, né? Mostrar um pouco da realidade que elas vivem e o personagem transmitir essa realidade. Pra mim, ali na turminha do Juca Jacaré, o meu preferido ali. Não, eu acho que ele é o meu preferido, é o Tantindal lá, o amigo do Juca Jacaré lá. Esse é o que eu mais acho engraçado na hora que o Juca fala o nome dele, né? Eu acho engraçado. É engraçado que o Tantindal, a minha inspiração foi futebol americano. Porque o que acontece? O pai do Tantindal, né? Ele assistiu muito futebol americano, né? No quadrinho inicial que eu fiz do Juca, eu até vou ver se eu consigo fazer isso animado. Que quando ele foi pra nascer, né? Tava pra nascer o neném. A mãe do coisa falou: a gente tá esperando só o pai pra dar um nome pro filho. Aí o pai dele saiu correndo, né? Aí tava assistindo o jogo pelo celular. Aí do nada ele grita: touchdown! Aí amanhã esse nome que a gente vai dar pra ele. Sensacional, cara, sensacional. Pô, mas a gente já comentou aqui um pouquinho sobre o Juca Jacaré. Sim. E agora a gente tem que falar um pouquinho sobre os outros projetos que você fez, né? Tem outros desenhos também que você fez. Eu acompanho lá bastante coisa que você faz, cara. Sim. Então, você tem outros desenhos, né? Você pode citar aqui pra gente? Existem alguns desenhos que eu engavetei porque, infelizmente, não tem como eu fazer sozinho, né? Eu tenho que ter equipe, né, pra fazer. Tem um projeto que eu tenho, que ele é um anime, mas só que ele daria muito trabalho pra fazer, que é o Cyber Resistance. Que aí eu contaria a história de um ser que sai de um planeta, né? Ele cai no planeta Terra e ele tipo fica perdido ali naquele planeta e os outros seres querendo destruir ele, né? E ele querendo entender por que aqueles seres querem destruir ele e tal. Então a ideia seria essa. Aí tem outras, né? Tem um desenho mais infantil, que é o Pirim Pom Pom, né? Que é o desenho de um cachorro e um gatinho, que é um desenho mais pra criança, né? Mais musical. E o Juca Jacaré, né? Que é o meu, né? Que é o que tá mais fazendo sucesso. E o jogo de No Fighters, né? Que é um jogo de luta, né? Que ele tá desenvolvendo, que junto com o Daniel. Que é um jogo de... A ideia inicial é desse jogo, que é engraçado, que a gente queria fazer um jogo de luta do Pica-Pau pra Mega Drive. Aí como a gente não tem os direitos, aí a gente mudou de ideia. Eu falei: vamos fazer um jogo de luta mais original. Aí eu peguei a temática mais de dinossauro, né? Aí eu comecei a fazer as animações, o pessoal gostou pra caramba dos personagens e tá aí, né? A gente tá na produção, já quase terminando o jogo. E é isso. Essa é uma dúvida que eu tenho. Como é que você entrou nessa vertente assim de jogos? Assim, você sabe programar? Ou você só a partir da ilustração ali? Assim, eu entendo um pouco de programação, mas assim, eu sou meio cabeça dura. Por quê? Porque nesses Dino Fighters, o que acontece? Eu preferi mais trabalhar em equipe. Eu falei: vou precisar que o meu amigo, alguma pessoa me ajude e eu passo a parte artística, porque vai ficar mais bonito o jogo, né? Vai ficar aquela coisa corrida, eu tenho que programar, tenho que fazer as animações. Então eu meio que conversei com o meu amigo Daniel, né? Que mora lá em São Paulo. E ele programava pra Mega Drive, né? Ele fazia vários jogos assim, demo. Tem até um canal no YouTube, Game Dev Boys, se vocês quiserem dar uma olhada. É só você entrar lá no canal dele, ele ensina a programar jogos pra Mega Drive. O cara é maneiro. Aí o que acontece? A gente
eu conversei com ele, falei, pô, Daniel, vambora montar um jogo de luta aí, vamos fazer um jogo maneiro, eu faço as artes e você faz a programação. Aí ele gostou, irmão, vamos fazer. A gente começou... Me desculpa. A gente começou a fazer o jogo, aí eu falei, eu pensei, pô, vamos fazer um jogo baseado no Pica-Pau, né? Vamos fazer um jogo de luta do Pica-Pau, que o Pica-Pau tem personagens icônicos, então acho que faria muito sucesso. Mas depois caiu a ficha, né? A gente não tem os direitos autorais do Pica-Pau, então é melhor a gente fazer um outro personagem, né? A gente sentou e falou, vamos fazer dinossauro, né? De que criança gosta muito de dinossauro e vai cair no gosto, né? Aí começamos a pensar, vamos fazer o Dino Fighters. Aí deu no que deu, né? A gente tá fazendo agora o jogo, né? E tá terminando, né? E falta só algumas coisinhas. Eu vi um pouco do jogo que você fez. Tá bem da hora, cara. Tem musiquinha, tem lá os quadros, né? Dos personagens, tem os golpes diferentes lá. É muito bem feito, cara. E como você disse, assim, é só você e seu amigo que estão fazendo, né? Sim, sim. E o mais legal é tipo assim, que algumas vozes algumas outros amigos que estão fazendo. Eu tô fazendo alguns personagens, né? Por exemplo, tem um personagem Red, né? Que é o personagem principal, eu faço a voz dele. O Yo-Yo Master também, que é o do Yo-Yo, eu faço a voz dele também. E assim, a galera vai dividindo, né? A gente vai produzindo cada coisa, né? Tipo, cada um faz uma paradinha. Acho que as coisas mais difíceis que eu fiz, tipo, nesse jogo foi tentar desenvolver um design, né? Porque a gente tava batendo muita cabeça, né? Eu tava quebrando muita cabeça de fazer um dinossauro. Como é que eu vou fazer um dinossauro tal, desse estilo, desse jeito? A gente tentava fazer, aí mudava o conceito, mas hoje a gente conseguiu deixar eles tudo bonitinho. E é assim, tipo, a gente tá trabalhando nessa coisa aí, tipo, essa loucura, a gente tá quase terminando e graças a Deus a gente vai conseguir. E a ideia é a gente tentar conseguir uma publisher. E o mais legal é que já tem publisher interessado, então isso é muito bom, sabe? O projeto praticamente já tá andado. Pô, legal saber que já tem gente de olho nesse projeto. Eu achei bem da hora, cara. Achei bem divertido, assim, pra jogar casualmente, assim, com seus amigos. É um negócio bem da hora. Sim. Mas só mais uma pergunta, assim, sobre a questão lá do desenvolvimento dos personagens. Você fez eles a partir de quê? Do Jurassic Park? O que te inspirou ali nesses personagens? Me inspirou mais 3 jogos, né? Eu gosto a temática do Jurassic Park. Eu assisti o Jurassic Park e eu gostei. Eu comecei a jogar um jogo chamado Primal Rage. Aí eu olhei assim, eu falei, pô, o jogo, você vai concordar, né? O Primal Rage é muito ruim. Falei, pô, um jogo de dinossauro que dá golpe de dinossauro. Jogo de luta de dinossauro que dá golpe de dinossauro. Eu falei, vamos tentar fazer. Eu pensei, pô, vou tentar fazer um jogo de dinossauro que seja um pouco parecido com The King of Fighters. Que os personagens têm golpes que você consegue fazer combos, você consegue ligar os golpes. Então, eu entrei nessa loucura, vamos fazer desse jeito, né? Nesse estilo. E a gente conseguiu um resultado muito bom, né? Ainda mais pra Mega Drive, né? Que é um videogame já um pouco limitado, né? Nessa parte de cor, de paleta, que é mais difícil, né? Então a gente conseguiu chegar num resultado bem interessante. E a primeira vez que a gente jogou a primeira demo, eu tomei um susto. Eu falei, que isso? Nem parece que é de Mega Drive. A gente levou para um evento chamado Canal 3, né? E a gente mostrou esse jogo lá nesse evento. Aí quando chegou lá, as pessoas não estavam acreditando que aquilo estava rodando Mega Drive. Pô, cadê o Sega Saturno que tá ligando esse jogo? Aí o pessoal, não, isso tá no Mega Drive, é mentira. Não, que isso, jogo desse jeito no Mega Drive? É, Mega Drive. E esse que é o mais impressionante. Pô, aliás, eu ia te perguntar isso. Você pretende só lançar pro Mega Drive mesmo ou para outras plataformas? Não, a ideia é a gente lançar primeiro pro Mega Drive, mas a gente quer lançar pra Steam,
pra Nintendo Switch e pra outros consoles, se der. Eu acredito que com a Publish a gente consegue lançar pra tudo qualquer plataforma. Ele tem muita cara do Nintendo mesmo, hein, cara? Se ele cair ali na Nintendo, ali na Steam, vai fazer sucesso. O pessoal gosta bastante, principalmente na Steam, né? O pessoal gosta bastante de jogo underground, assim. Sim. Então, acho que ia dar muito certo. Mas, vamos tocar em alguns assuntos aqui mais relevantes, assim. Você é um cara que mora ali no Rio de Janeiro, né? Que tem uma história de vida muito sensacional, cara. Eu vi essa história de vida. Se colocar num filme assim, talvez o pessoal fale que é um filme muito exagerado, mas porém é uma história de vida muito legal a sua, cara. Você consegue contar um pouquinho aqui pra gente? Não, assim, tipo, eu sempre morei na Baixada, né, que é Anchieta. E meio muitas dificuldades, né? Porque o meu pai, na época, né? Ele era desempregado, ele não trabalhava em lugar nenhum. E aqui no Rio de Janeiro era difícil, né? Tipo, arrumar trabalho. A gente vivia de ovo, de arroz, feijão, ovo direto e de doações de cestinha. A galera dava cestinha pra gente poder comer. A gente passou muita dificuldade. E assim, uma das coisas mais legais foi quando meu pai conseguiu o primeiro emprego dele. E assim, ele com todo o seu esforço, né, trabalhou bastante e sempre dava coisas pra gente, sabe? Tipo, sempre chegava lá, não vou dar um videogame pro meu filho. Na época ele me deu um Atari, né? Eu ficava jogando em casa e estudava também, a gente passava uma dificuldade. Às vezes eu via alunos que tinham materiais melhores que o meu, né? Eu com a mochila toda rasgada, tudo. E as pessoas ficavam zombando de mim, sabe? Aquele preconceito de aquele garoto aí é mais superior do que eu, porque ele tem mais as coisas do que eu. Então, eu passei muito por isso, sabe? Tipo, e foi uma das etapas mais difíceis, assim, da minha vida. E as pessoas desacreditar, sabe? Às vezes eu falava na escola, eu vou ser um desenhista quando crescer. E as pessoas sempre zombavam, falavam, que desenhista o quê? Tu nunca vai fazer nada disso e tal. E eu comecei a me interessar, sabe? As pessoas viam eu sempre desenhando, sabe? Às vezes terminava a aula, no final da aula sempre chegava lá no quadro, ficava desenhando, a professora ficava olhando pra mim, fazendo desenho nos quadros. E ela sempre, o mais legal é que eu sempre lembro da professora de história, né? Que é a professora falecida Wilsonina, né? Que é a professora de história. Ela sempre olhava pra mim no final da aula e falava assim, desenho bonito. E no outro dia, o que ela fazia? Ela tirava foto com a câmera dela, que é uma câmera... Nem era igual hoje em dia que tinha celular, era câmera de filme mesmo. Ela tirava foto e apagava o quadro. Aí no outro dia ela revelava e me dava foto. E eu ficava guardando essas fotos, sabe? E era algo bem legal, sabe? Era uma lembrança boa. E foi algo bem interessante, sabe? Porque que isso me incentivou mais ainda a conquistar essa parte de fazer... a entrar nessa parte de desenho, né? Uma das coisas bem interessantes também foi que teve um dia que ela não aguentou, né? Que ela falou, vou botar ele num curso de desenho, porque esse menino, ele tem talento e ele pode ser um futuro bom, sabe? Na parte de desenho. Meu pai não tinha condições de pagar curso, porque o curso era muito caro na época e essa minha professora, ela pagou um curso no Senac, na época de desenho. Aí eu comecei a fazer curso de desenho lá e aprimorar, né? Fazer vários desenhos. E graças a ela, sabe, eu me aprimorei. E o incentivo dos meus pais também me deram mais força ainda. E uma das coisas legais também foi quando eu ganhei meu primeiro computador na época também, que meu pai se esforçou com o computador. Na dificuldade, mas comprou. Eu passei de ano, meu pai falava, vou comprar. Mas sempre demorava pra comprar, porque era difícil na época. E eu entendia, né, porque era muita inflação e a gente não tinha condições de comprar um computador. Aí meu pai comprou um computador na Casa Bahia, acho que é Metron. Antigão mesmo, branquinho. Aí nesse computador vinha um CD-ROM, né? Aí eu peguei, instalei CD-ROM e começava a jogar lá no computador. Aí teve uma vez que fui na banca de jornal, meu pai
comprou um livro pra mim, né? Uma revista. E tinha um programa lá chamado Macromedia Flash na época. Aí o que aconteceu? Eu peguei esse programa, instalei. E dali eu comecei a mexer nele. Aí eu comecei a fazer vários desenhos animados, sabe? Tipo, naquele programa. E dali que começou a sair, sabe? Essas ideias de fazer animação, sabe? Tipo, de começar a fazer desenhos e tal. Então isso foi um pontapé inicial pra mim, sabe? De começar a trabalhar com desenhos animados e tal. Aí, infelizmente, aconteceu uma tragédia, né? Que choveu muito aqui e como o computador acabou molhando e eu perdi a metade das animações que tinha no HD. Eu consegui salvar algumas, mas tinha muita animação bonitinha que eu fiz na época que eu acabei perdendo porque, infelizmente, a chuva estragou o HD. E aquilo meio que deixou meio cabisbaixo, né? Aí, na época, mais à frente, entrou essa empresa, né? Que queria contratar pessoas para fazer animação da Turma da Mônica. Aí eu falei, por que não tentar, né? Eu tentei, né? Eu entrei nesse estúdio, muita gente lá da barra, o pessoal tudo arrumado, o pessoal tem condições, e eu todo perrapado lá, com guarda-chuva quebrado. E fui para fazer o teste. Aí o rapaz lá, o meu amigo Zé Brandão, né? Que hoje em dia graças a Deus, ele tá fazendo as coisas maneiras. Ele tá dirigindo o Irmão de Jorel e o Trombaterem. Ele me viu e falou assim, vou dar uma chance pra esse garoto aí. E me colocou no estúdio. Aí eu fiquei um tempo trabalhando lá, acho que 2 anos ou 3 anos. Foi ali que comecei a me destacar legal, que eu comecei a aprender a mexer no programa, a usar aquilo a meu favor. Comprei um computador, comprei uma televisão e comecei a usar aquilo para fazer as animações do Juca, que eram um pouco mais antigas. E dali foi só... a carreira só foi só subindo, né? As pessoas foram gostando, tal. Eu botei no YouTube. Não tinha muita view, né? As pessoas só viam o desenho, mas não tinha muita view na época. E aconteceu o lance da empresa falir. Aí eu fiquei um tempo desempregado. Aí infelizmente minha mãe acabou falecendo nesse meio período. E aquele meio que me desabou, sabe? Me deu uma desabada. Mas o que me ergueu mesmo foi de voltar a trabalhar com animação de novo, que o pessoal uma empresa chamada Intervalo Produções me contratou. Eu trabalhei durante um tempinho também lá, fazendo coisa bem boba, sabe? Projetos bem menos rentáveis, sabe? Tipo, coisa bem pequenininha. E dali eu comecei a estudar mais animação, a tentar aprender mais, a conseguir crescer mais ainda no mercado. E o que aconteceu depois foi esse lance, né? Teve a pandemia, aí acabei perdendo meu pai também nesse tempo. E assim, eu fiquei um bom tempo meio abalado, mas aí que veio esse lance de começar a divulgar no trem. Aí a história você sabe, né? Comecei a divulgar e aí teve esse sucesso todo. Caramba, a sua história é sensacional, cara. E pra mim, assim, ver um cara que veio literalmente de um lugar do nada, né? E conseguir fazer tudo o que você conseguiu, cara, é sensacional. Conseguiu desenvolver um trabalho legal e que as pessoas gostam e que chegou até mim aqui em São Paulo, aqui, que eu fui no Rio de Janeiro, acho que algumas vezes, mas eu não sei nem onde fica a Baixada Fluminense. Quando eu fui em Copacabana, Leblon, para você ver o tamanho do sucesso que você fez, cara. Sem dúvida, eu não quero falar assim a questão de meritocracia, eu não acredito em meritocracia, mas você é um cara excepcional, um cara que conseguiu ter sucesso ali em uma condição muito adversa, cara. Parabéns, Juca. Sinceramente. Obrigado. Cara. Que hoje agora... Não, pode falar. É que eu recomendo muito, sabe? Hoje em dia, infelizmente, se a pessoa não... A pessoa tem um sonho, se ela não correr e não conseguir conquistar o sonho dela, acho que ela vai ficar, tipo, na história, sabe? Vai ficar aquilo ali
estacionado. Então eu recomendo muito, sabe? As pessoas que têm seu sonho, ela correr atrás, sabe? Mesmo de meia adversidade, ela tentar pegar e alcançar, sabe? Porque hoje em dia eu vejo muitas pessoas artistas aí, pessoas que estão correndo atrás, estão nos trens, no metrô, tocando. E hoje em dia vejo que tem gente que consegue até alcançar o sucesso ali. Então, eu acho que hoje em dia uso muito aquela palavra, né? Que a gente tem que ser guerreiro. Com certeza, cara. Com certeza. Mas no seu caso aí, você passou do ponto de guerreiro, cara. Passou, eu não sei nem me colocar uma nomenclatura correta aí pro seu caso. Mas agora a gente já vai caminhando aqui um pouquinho mais pro final do podcast. E aí eu não sei se o Juca, ele conhece São Paulo aqui. Você conhece São Paulo? Você já veio alguma vez aqui em São Paulo, Juca? Eu fui, acho que umas 2 vezes, acho que eu fui na BGS e fui num evento chamado Retrocon, que aí eu fui nesse dia. Eu tenho uma vontade de passar mais tempo em São Paulo, porque eu não tenho lugar para se hospedar, lugar para ficar, mas eu tenho uma vontade, tipo, de conhecer mais São Paulo, conhecer mais o local, porque o Rio de Janeiro eu conheço de cabo a rabo. Se a pessoa vir aqui pro Rio de Janeiro, eu levo ela pra qualquer lugar. Agora, São Paulo, eu sempre tive vontade de conhecer os outros locais, tipo Campinas, São José dos Campos, o próprio São Paulo mesmo, toda a capital. Outro lugar que eu queria muito conhecer é a Liberdade, comer eu adoro comida japonesa, então eu fiquei mó triste no dia que eu fui pra São Paulo, que eu não deu tempo de ir na Liberdade. Eu falei, caraca, eu queria ir na Liberdade comer as comidas lá e tal. Mas eu tenho uma vontade de comer, de ir lá pra São Paulo, conhecer mais. Mas o que me impede mesmo é só a hospedagem, né? Porque é muito caro pagar hospedagem e é difícil mesmo. Mas eu tenho vontade, sim, de conhecer mais São Paulo. Eu ia te falar sobre isso. A Liberdade aqui, cara, no final de semana, assim, é muito cheio, muito cheio. O dia que você for lá, você vai tomar um susto, você vai ver o rio de pessoas andando ali, que você vai falar, gente do Brasil inteiro. Inclusive, um tempo atrás eu fui com meu amigo Luiz lá, e a gente viu isso, cara. Tá lotado, difícil de comer nos lugares. Quando você for, tem que ir na semana, assim, que é um pouquinho mais tranquilo. Você vai andando ali, tal, tem bastante coisa legal. Mas ainda sobre a Liberdade, lá tem uma cultura otaku muito forte, né? A cultura ali do anime, a cultura dos desenhos japoneses. Essa cultura, assim, você falou que queria fazer um anime lá anteriormente. A partir disso daqui, quais os animes, os desenhos que você anda acompanhando atualmente? Assim, eu gosto muito do One Piece. Eu gosto muito da história e eu acho que o Oda, ele é um roteirista muito bom, cara. Ele sabe fazer uma história que te emociona. Outro também que eu gosto muito, que eu tô acompanhando, mas só que eu tô esperando ver uma temporada nova de Jojo. Eu gostei muito daquele arco do cowboy. Acho que vai entrar agora esse arco. Acho que, cara, é muito bom, cara. Acho que isso é o nome, cara. É Steel Ball. É o melhor arco de Jojo, eu gosto muito também. E a galera vê que eu gosto muito desses animes, eu faço essas referências no Twitter com o Juca. Pô, eu vi algumas artes que você fez lá. Inclusive, eu vou comentar aqui também. O episódio de hoje, a capa vai ser made in o Júlio aqui, hein? O Júlio que vai fazer a capa do episódio de hoje. Então, quando a gente for soltar o episódio, aí você vê a capa toda da hora lá em ilustração. Quem fez foi o Júlio aqui, ó. Vai ser bem da hora, cara. Aliás, só pra comentar aqui também, eu também sou fã de anime. Eu gosto bastante. Os últimos que eu assisti uma animação na Netflix chamada Pluto, cara. Sensacional, acho que o Juca deve conhecer também. Attack on Titan também, eu gosto bastante. Que finalizou recentemente. Pô, tem muito anime da hora que eu... Em uma outra oportunidade, eu gostaria de convidar o Júlio para a gente conversar só sobre anime, cara. Que o cara aqui, além de ser um ilustrador sensacional, é um entendido do assunto, né? Ele já falou aqui que soltou várias referências a animes lá no Twitter lá.
E, cara, eu espero receber o Júlio aqui outras vezes pra gente conversar sobre esse assunto. Pode chamar qualquer dia aí que vocês quiserem falar sobre anime, qualquer assunto de desenho animado. Pode chamar que eu adoro. Tipo, é um dos assuntos que eu mais gosto mesmo, é animação. Tá no sangue. Pô, muito legal. Agora, pra finalizar, Júlio, você tem alguma história engraçada sobre a animação? Um dos trabalhos que você fez? Gostaria de contar aqui pra gente? Eu tenho, tipo, eu gosto. Uma coisa mais engraçada que aconteceu foi no Animamundi, né? Que na época, eu fui, né, no festival e quem tava no Animamundi foi o cara que criou o Bob Esponja, né? Que o falecido Hillenburg, né? E aí o que acontece? Nesse dia, eu tava desenhando o Juca, né? E tava tendo uma palestra de animação, né? De um outro animador, né? Norte-americano que foi lá. E o Hillenburg tava sentado do meu lado. Aí eu comecei a desenhar o Juca, né? Fazer vários desenhos do Juca. Aí ele olhou pra mim, aí ele falou, a menina, eu não sabia inglês, a menina traduziu e falou, eu tava fazendo um quadrinho, né? Aí eu fazia o Juca de um lado. Aí a menina falou, o Hillenburg quer fazer o Bob Esponja do lado do seu personagem. Eu falei, então vambora. Eu falei, vambora. Aí eu dava o bloco pra ele desenhava o Bob Esponja, ela falando alguma coisa, e eu ficava desenhando do outro lado do Juca falando alguma coisa. Aí a gente ficou criando aquilo ali até o final da palestra, porque tava meio chato mesmo, que era... Tipo, a gente respeita o trabalho das pessoas, mas era um trabalho experimental, estudantil, então aquela tava meio chato naquele dia. Aí eu ficava revezando com ele, a gente criou um quadrinho, tipo, do Juca e coisa. Infelizmente eu acabei perdendo, porque teve chuva e molhou todos os meus materiais. Mas assim, cara, foi surpreendente também, tipo, aquele dia foi muito engraçado. A outra coisa também que eu achei bem interessante, que eu acabei esquecendo de abordar também aqui no podcast, foi as empresas, né? Tipo, no dia que eu coloquei uma postagem no Twitter, que eu tava sentado no computador antigo, eu botei assim, quem dera se eu tivesse um computador da NASA. Aí, eu li, né? Aí quando chegou no outro dia, tava lá Pichau, pessoal um monte de empresa mandando mensagem, falando que queria me dar um computador, o pessoal da Wacom querendo me dar uma tablet, o Wacom Brasil, que eu tô até fazendo um vídeo aqui pra Wacom, desenhando na mesa, depois eu vou mandar pra eles. Cara, eu fiquei muito feliz nesse dia, cara, porque eu vi que as empresas adoram, tipo, eles gostaram do Juca. Então, cara, eu achei muito bom, cara, tipo, é um personagem muito cativante, eu acho que é aquele personagem que tem aquele mesmo... Eu posso estar exagerando, mas eu acho que o Juca tem aquele mesmo... aquela mesma coisa que tem a Turma da Mônica. É aquele personagem que fica cravado na memória das pessoas. Acho que eu tenho essa sensação. E é isso. Eu também acho. Eu vejo a partir do olhar das crianças ali, né? Como eu te falei no início, na reportagem que você participou, a expressão das crianças ali era uma coisa sensacional. Para você que tá ouvindo aí agora, entra lá no YouTube, digita Juca Jacaré, o é de casa. E aí você vai ver lá a expressão das crianças, cara. Sensacional. Mas você falou que conheceu o criador lá do Bob Esponja. Pô, deve ter sido muito da hora, cara. Ter trocado ideia com ele ali. E além disso, ser amigo do cara que criou um dos criadores ali do Irmão de Jorel, é isso? Sim, é o amigo assim, de bastante pessoas do mercado, né? Eu conheço mandar um abraço pro Andrés, né? Que é o criador do Amigãozão. Que ele até fez uma referência do Juca Jacaré no filme, eu achei muito maneiro. Outro também que eu conheço, que ele é uma pessoa muito boa e bacana, é o Ale Abreu, que ele criou O Menino e o Mundo, o Ale Machado também. Pô, pessoas maravilhosas, a Léa Zaguri, que é a diretora do Animamundi, César Coelho, Marcos Magalhães, Aida Queiroz. Essa galera que, se não fosse esse pessoal, tipo, eu acho que hoje eu nem estaria animando, sabe? Tipo, eu estaria meio desistindo. Pessoal, Marão, a Rosária, a galera toda lá, o Anderson, do Convo Studio. Essa galera
eu sinto saudade deles, porque eles fizeram parte da minha vida, sabe? São pessoas que foram importantes pra mim nessa parte de animação. Então, eu sinto muito falta dessas pessoas. O grande Elci Miranda, que era um amigão, que ele era animador, ele infelizmente faleceu a idade dele, né? Ele me ensinou muito essa parte de animação. E hoje em dia, sabe, tipo, eu tô seguindo, sabe? Mesmo na dificuldade, às vezes faltando dinheiro, faltando as coisas aqui, eu tento dar meus corres, sabe? Tentar conseguir alavancar o projeto. E eu acredito muito, sabe? Que eu tenho muito aquela coisa na minha mente de que um dia já vai acontecer, sabe? Um dia vai deslanchar. E esse dia tá chegando, então eu só tenho que agradecer a todos, sabe? Que acreditaram no projeto. A galera do Twitter, o pessoal do Facebook, do Instagram, todo mundo que segue, foram importantes pra mim, sabe? Essa galera, eu não tenho palavras pra definir como se eu pudesse ser igual o Dalsin no Street Fighter, de esticar a mão, abraçar todo mundo, eu queria muito fazer isso, cara, porque, cara, são pessoas muito importantes, sem eles eu não ia conseguir, não. E Deus também, né, que foi importante pra mim também. Eu sou muito fã lá do irmão do Jorel. Pô, todo mundo que eu conheço assim, é fã do irmão do Jorel. Então manda um abraço lá pro seu amigo, hein? O cara é sensacional. E, cara, o seu projeto já tá deslanchando, cara. Pode ter certeza que já tá deslanchando. É que talvez do seu ponto de vista, assim, como o criador, né? Pareça que não, ainda não, né? Mas pra mim já, cara, chegou em um cara que tá lá em São Paulo lá e gostou do seu trabalho. Então, pode ter certeza que o seu projeto, os seus projetos ali voltados a crianças, o seu projeto voltado a games também, tá deslanchando, cara. Pode ter certeza que tá deslanchando. Sim, eu acredito. E é isso aí, cara. E agora é só seguir em frente e agora, final do ano, né? Lá pra janeiro a gente vai lançar o Dino Fighters. Já é uma vitória bem bacana, sabe? Ter um jogo, pelo menos, já na carreira. Então, isso é muito legal, sabe? Tipo, mostrar pra galera que tá saindo aí. E o mais legal que, tipo assim, o mais interessante que todo mundo falou, né? Cara, que você conseguiu fazer um jogo sem precisar de crowdfunding, sabe? De campanha. Você foi lá e fez o jogo. E às vezes tem muita gente que faz campanha e acaba não fazendo o jogo. Eu acho que, cara, isso pra mim é um ponto forte. Eu acho que quando a pessoa tem a sua ideia, ela tem que fazer. Por mais que passe a dificuldade, por mais que aconteça a adversidade, esteja faltando dinheiro, acontecer acidente, qualquer coisa, a pessoa ela tem que sentar e fazer. Mesmo que não tá faltando equipe, não tem equipe para produzir, senta, tu é um artista, tu é o cara que fez, senta e faz o projeto, termine o projeto. Eu acho que a satisfação de você entregar aquele projeto para as pessoas elas olharem e falarem assim, caramba, olha só, o cara fez um trabalho incrível. Eu acho que isso é muito bom. Uma pessoa também que eu vou dar um abraço especial é o John Sattler, o cara que fez o Pocket Bravely. O cara é guerreiro, terminou o jogo dele, toda a dificuldade que ele passou, todo aquele aperto que ele passou de ter que vender as coisas para poder fazer o jogo, pagar funcionário, mas o cara terminou, o cara fez o jogo e tá aí no mercado. E galera, entra na Steam, baixa o jogo dele, um jogo brasileiro, Pocket Bravely, dá aquela força, aquela moral pra ele, porque é um cara simples, mora aqui perto, mora aqui em São João de Meriti. Esse sem vergonha tá até me devendo, ele tem que marcar um churrasco, me convidar pra comer churrasco lá. Um dia eu vou fazer um churrasco aqui, quando tiver reformado tudo aqui, eu vou chamar ele aqui também pra gente comer um churrasco, se unir aí, porque, cara, é uma galera, cara, é um pessoal que guerreiro, arrido, o cara que tá lá, tá produzindo o jogo dele, tá na correria e, cara, eu desejo só sucesso. E é isso, né?
E é com essa mensagem sensacional aqui do Júlio que a gente vai terminando aqui o podcast, né? Só quero pedir pro pessoal curtir a gente lá no Deezer, no Spotify, e a gente tá em todas as plataformas de podcast aí que você conseguir imaginar, a gente tá. E seguir a gente lá no YouTube também, né, pessoal? Não se esqueça de seguir a gente no YouTube. No YouTube a gente é um pouco menor, porque a gente acabou colocando os vídeos depois e tal, mas a gente tá trabalhando para evoluir o YouTube lá. Então, siga a gente lá no YouTube e siga a gente nas plataformas de podcast. E aí fica na sua preferência, Spotify, Deezer, vai lá. Antes de encerrar, posso mandar um abraço e considerações finais? Claro, eu já ia pedir pra você fazer isso. Esqueci de mandar um abraço pra uma pessoa também que também tá me ajudando muito, que é a Silvia Pereira. Ela tá me ajudando muito nessa parte do Juca. Assim, eu acho que a gente tá começando a correr atrás, né? E ela tá me ajudando muito a tentar conseguir pessoas, empresas pra colocar o Juca no mercado. Eu quero mandar um abraço especial pra ela e pra ela continuar nessa luta que a gente vai conseguir, se Deus quiser. Com certeza, cara. Vocês com talento não falta, mão de obra aí também não falta, com certeza vocês vão conseguir. Então a gente vai ficando por aqui e até um outro dia. Se despeça aí, Juca. Até, e muito obrigado pelo convite, hein? Qualquer coisa aí, quiser chamar pra falar de anime, de desenho animado, tô aí.